Para começar o programa de hoje, eu cumprimento os meus amigos, meus parceiros. E aí, Zé Carlos, tudo bem? E aí, Éder, tudo bem? Eu acho que esse tema de hoje vai ser muito importante da gente discutir. Muito legal. E aí, Vitor? E aí, Éder, Zé Carlos? Então, esse tema de formação de jovens na nuvem interessa muita gente. Espero que surjam muitos assuntos, muitas conversas boas e vamos ver qual que é isso de nuvem, né? E vamos falar sobre um tema muito especial, apaixonante mesmo, que é a formação dos jovens. Como é possível preparar bem os profissionais, os jovens profissionais de TI para esse mundo do cloud computing, da computação em nuvem? O Talk Data está no ar. Hoje o nosso tema é Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que prepara estudantes para as carreiras na nuvem e os conecta a empresas e a comunidades tecnológicas. Além da formação, por meio de cursos gratuitos, interações e mentorias com os profissionais muito experientes em cloud computing, a iniciativa traz a força das empresas de tecnologia, dispostas a garantir a empregabilidade dos seus alunos. O resultado é oferecer mão de obra qualificada ao mercado, além de dar oportunidade para quem quer começar e crescer na profissão. Para falar sobre a Escola da Nuvem, nós recebemos hoje o meu amigo Flávio Hessia, a quem acompanho há mais de 10 anos, um dos fundadores da escola, junto com o Rafa Marangoni, junto com o Guilherme Barreiro, que também deixo aqui a nossa saudação especial. Fala aí, Flávio! Fala, Éder, beleza, cara? Como é que vai? Tudo bem? Poxa, obrigado pela oportunidade, prazerzão estar aqui, né? Amigo de longa data, que sempre me ajudou muito aí ao longo de toda essa trajetória. Poder vir aqui e compartilhar um pouquinho de como a gente está tentando transformar a vida das pessoas. A Escola da Nuvem, Flávio, quando me foi apresentado, eu realmente me emocionei. Eu achei um dos projetos mais incríveis, mais promissores, mais transformadores de um contexto de sociedade. Não estamos falando de tecnologia, mas a gente está falando de inserção social, a gente está falando de transformação mesmo. E Flávio, falei ali no começo, mas cara, eu apresentei bem a Escola da Nuvem? Bom, Éder, é isso aí. Eu acho que você definiu bem, né? Mas a gente precisa entrar um pouco mais de detalhe para poder as pessoas entenderem. Então, assim, a gente tem muita gente perguntando como ser ajudado, é claro, e esse é o nosso motivo principal, empregar pessoas que estão desempregadas ou subempregadas, mas tem muita gente também buscando como ajudar, né? E aí isso é muito legal porque pessoas que ajudam também acabam sendo ajudadas, porque às vezes queria só uma oportunidade de poder ajudar, não tem um meio, não tem um caminho. Mas é isso, cara, a Escola da Nuvem é um projeto pensando em transformar as vidas das pessoas através da tecnologia, né? Eu sempre explico para quem me pergunta que a Escola da Nuvem ela vem para resolver dois problemas muito grandes, né? Um problema mais de 15 milhões de empregos, fora as pessoas que estão mal empregadas, né? Então a gente que é de TI, a gente sempre sabe, né? E provavelmente a turma que está assistindo deve lembrar ali do amigo que conserta computador na rua, do cara que formata, que instala celular e cobra ali para instalar os aplicativos para quem não sabe e tal. Essas pessoas elas têm uma oportunidade de se empoderar economicamente. Então a gente não está falando só de pessoas desempregadas, nós estamos falando também das pessoas mal empregadas ou subempregadas que têm a chance de se transformar. E aí esse universo ele vai de 15 milhões para, sei lá, né, um número certamente muito maior. Então esse é o problema 1. O problema 2 é o próprio mercado de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologias modernas, né, a Escola da Nuvem tem esse nome, mas a gente não nos limitamos a apenas tecnologias de cloud computing, apesar do foco ser esse, mas esse mercado, ele é muito carente de profissionais, você deve saber bem, né? Você deve ter essas dores aí que um montão de empresas têm, né? Eu, como empresário na empresa que eu trabalho, tenho essas dores, né? Um monte de gente tem. Então, esse é o problema 2. Veja como os dois problemas se completam, saca? De um lado, a gente, pessoas precisando, e do outro lado, empresas que simplesmente não acham, né? E aí um mercado super com pouquíssimos profissionais que ficam às vezes trocando de uma empresa para outra, porque realmente tem muito mais vagas do que pessoas. Então a gente tem muito dinheiro aqui, pouco dinheiro ali, e a Escola da Nuvem vem para fazer esse caminho, né? Para poder fazer esse hub entre um e outro. E Flávio, quem te conhece, cara, quem conhece o Rafa, sabe que vocês construíram uma história incrível, incrível mesmo no empreendedorismo, né? Na nuvem como negócio. E vocês já empregam juntos centenas de pessoas. E aí, cara,
Por que arrumar mais uma coisa dessa para trabalhar? Qual o propósito disso tudo? Bom, Éder, como você já sabe, né, na verdade, eu tenho sempre a sensação de estar devendo para a comunidade de alguma forma, né? Então, falando de comunidades tecnológicas, falando de Linux, de software livre e tal, coisas que a gente o tempo todo é ajudado, eu sempre tive essa vontade de ajudar. E quando a gente olha para quem mais precisa, a gente começa a entender que a gente precisa ajudar ainda mais, né? Veja, o Rafael, né, o Rafael Marangoni, que é um dos fundadores da Escola da Nuvem também, ele é meu concorrente, né? Então a gente concorre, né? Eu brinco que a gente é amigo de um lado e inimigo do outro, né? Bem entre aspas, é claro. Então, e a Escola da Nuvem é composta por um monte de concorrentes, mas a Escola da Nuvem ela surgiu com essa ideia de, poxa, eu preciso ajudar de alguma forma, como é que eu consigo materializar isso, né? Nada melhor do que a gente materializar fazendo o que a gente sabe fazer, que é o que a gente faz nas nossas empresas, formando pessoas, porque se não tem profissionais, né, nós fomos obrigados a criar as nossas receitas. O que a gente fez, inicialmente eu, o Rafael, depois o Guilherme, depois o pessoal de todos os outros parceiros que estão junto, que hoje já são mais de 12, o que a gente fez é compartilhar as nossas receitas, e é claro que no meio do caminho a gente descobriu que no mundo social, no mundo de ONGs, né, de organizações sem fins lucrativas, nós somos ali estagiários, né, mas o intuito é a gente resolver esse problema, que é um problema nosso, social, de que a gente quer ajudar de alguma forma, mas de um jeito que a gente consegue ajudar mais, né, do que simplesmente, sei lá, talvez doando, as instituições doando ali dinheiro para caridade e tal. Eu acho que o nosso tempo, o nosso esforço e o que a gente é bom de fazer tem muito mais valor e a gente tem uma capacidade de transformar muito mais. Incrível. E a gente falou, Flávio, em alguma conversa nossa, que a Escola da Nuvem ela tinha um modelo autossustentável. Quer dizer, as empresas fazem um investimento, contribuem com a sociedade, as pessoas, os jovens, estudam mais, têm mais conhecimento. Então as empresas continuam crescendo e temos mais mão de obra para atender essa demanda crescente da tecnologia, não é isso? Sim, exatamente. Assim, a ideia, o sonho, né? Veja, a Escola da Nuvem, ela tem pouco tempo de vida, né? Mas o sonho é justamente que a gente crie um motor, né? Então que a gente crie um ecossistema onde a gente consiga resolver todas essas pontas, né? Então, entra pessoas que precisam, sai pessoas empregadas, mas no meio do caminho a gente tem um monte de coisa para ser resolvida, né? Uma coisa que acontece muito nas instituições sociais é essa dependência muito grande, às vezes, de grandes doações ou de doações governamentais e tal. Então, a Escola da Nuvem, ela pensa como uma startup, né? A gente até brinca que é uma startomb, né? Então, é uma instituição sem fins lucrativas, mas que como a gente tem muitos empresários ali tocando, né, a gente sabe bem como fazer para poder também receber. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente conseguir trazer capital, a gente conseguir trazer renda para a Escola da Nuvem, né? Então, a gente tem nos parceiros, que são os parceiros financeiros, eles recebem uma cesta de serviços, e o principal desses serviços é contratar propriamente dito as pessoas, porque, né, como a gente disse, as empresas precisam, e em troca disso ele remunera a Escola da Nuvem, né, e esse é o primeiro ciclo que entra ali, né. E depois a gente tem várias outras formas, como a questão de voluntários, a questão dos alunos que estamos formando. Nós já temos casos, por exemplo, de alunos que estão estudando, mas já estão ajudando também, né? A plataforma e a estrutura da Escola da Nuvem está sendo formada para que a gente tenha ali um ciclo contínuo de crescimento e para que dê escala, né, Éder? Porque é muito difícil você conseguir dar escala no aprendizado, onde é uma coisa que depende de pessoas ensinando pessoas, né? Então, essas são as formas que a gente já encontrou para conseguir resolver esses problemas. Então, se você quiser ser parceiro da Escola da Nuvem, pode chamar a gente para a gente conversar, para você entender como você pode ajudar. Beleza, Flávio. Como foi a percepção dos jovens no começo ali do projeto? O pessoal abraçou a causa, eles teve ali um certo estranhamento. Como é que foi isso? Poxa, essa é uma questão que a gente trabalha o tempo todo, Vitor, porque o nosso produto, né, diferente de uma empresa, né, quando você fala de uma ONG, o nosso produto é exatamente a transformação dos jovens, né, a gente pegar o jovem e empregá-lo. Então, a gente, falando de tecnologias, né, falando da possibilidade de coletar dados e tal, a gente está sempre muito preocupado em conseguir entender isso. A gente já tem hoje mais de 4 mil alunos cadastrados na nossa plataforma. Então, é um trabalho tecnológico da gente poder entender, falar com esses alunos, mas a percepção que a gente está tendo, né, é que
quando a gente fala de cloud computing ou de tecnologias mais modernas, os alunos da Escola da Nuvem, né, os jovens, e é importante dizer que a Escola da Nuvem não tem só jovens, tá? Mas a gente tem, sua grande maioria são jovens, né? Mas o que a gente percebeu é que muitos jovens vivem numa bolha que eles não entendem o que está acontecendo desse lado da tecnologia de cloud computing, saca? Então, assim, eles não sabem que a gente tem muitas vagas, não sabem como funciona na prática, eles não se apaixonam por algo que não conhecem, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente fazer esse primeiro trabalho de explicar o que é cloud computing e o rumo que está seguindo a tecnologia, né, Eder? A gente tem conversado bastante ali sobre essa questão dos rumos do futuro da tecnologia, e cloud computing é uma coisa que é inevitável, né? Não tem para onde correr. Você jovem que está ouvindo, vale a pena conhecer, vale a pena entender como funciona esse mundo e esse universo, porque é uma tecnologia relativamente nova, nós estamos falando aí de menos de 2 décadas, né? Então, muitas coisas que provavelmente vocês estão aprendendo, que vocês estão estudando nos colégios, nas universidades, você ainda não conseguiu perceber o que está acontecendo desse lado de cá, e a gente tem um monte de empresas procurando esses profissionais. Flávio, eu gostaria de saber como vocês implantaram a tecnologia da Escola da Nuvem. Foi difícil formatar o projeto, tirar do papel, colocar em prática? Inclusive, eu tenho essa dúvida. Como é que vocês criaram aquele monte de conteúdo bacana, tão rico que tem lá? Poxa, pergunta super importante, sabe, Eder? Porque nesse pouco tempo que a Escola da Nuvem tem, o primeiro desafio foi essa questão de conteúdo, né? Da gente criar conteúdos e tal. Hoje a gente tem, a Escola da Nuvem ela tem funcionários, né? Eu, por exemplo, sou um voluntário da Escola da Nuvem, mas a gente tem profissionais dedicados full-time que criam esses conteúdos, e a gente também utiliza a própria comunidade para ajudar. Então a gente tem hoje muitos voluntários ajudando com diversas frentes, e uma delas é a criação de conteúdo. Mas veja, a criação do conteúdo em si, ela é uma partinha pequena do que é a Escola da Nuvem. A ideia da Escola da Nuvem é composto, né, a gente brinca que é um Lego, composto desde a parte da captação, do entendimento dos pré-requisitos, de soft skill, até a empregabilidade e a retenção do emprego dos alunos, né? Porque às vezes você pega lá um aluno que vem, sei lá, de baixíssima renda, que ele não fala o jargão do ambiente corporativo padrão, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de ponta a ponta. O conteúdo é só uma das pontas, é só um detalhe. Então, sei lá, se você conhece uma empresa de tecnologia que tem os conteúdos prontos, a gente pode muito bem trabalhar com esses conteúdos, né, para compor essa pecinha do nosso Lego. E a Escola da Nuvem, ela vem, né, com um monte de parceiros e um monte de gente que já está ajudando compor esse Lego todo, né, a trajetória toda entre o começo, a captação ali dos alunos, o aluno chegar na Escola da Nuvem, até a gente empregá-lo. Muito apaixonante tudo isso, cara. E a minha pergunta é: onde vocês querem chegar com esse projeto? Até onde a Escola da Nuvem vai, meu camarada? Pois é, cara. Quando a gente fala sobre essa questão da sustentabilidade, né, Eder, a gente vê um problema muito maior, que é a própria economia do país, né? Eu brinco que eu digo sempre que um dos nossos sonhos é a gente ter um unicórnio, né, uma empresa de $1 milhão surgindo, né, no interior do Nordeste, no interior de uma cidade interior de São Paulo. Então, veja, a tecnologia, ela permite um crescimento econômico que nós no Brasil estamos parados, a gente não consegue avançar, né? A gente pensa em ter uma plataforma, né, que seja uma grande rede social de pessoas ajudando pessoas, né, que envolve alunos, parceiros, voluntários, para a gente conseguir transformar a realidade da tecnologia do país, né, ser realmente uma grande rede social. É claro que a plataforma está caminhando um passinho de cada vez, mas a gente quer realmente transformar a realidade econômica do país com a Escola da Nuvem, e a gente sabe que é possível. Agora, eu queria deixar isso mais visual pro jovem que está assistindo a gente. Como é que é a jornada dele, cara? Ele entra na Escola da Nuvem, ele se inscreve, ele começa a estudar. Conta como é que isso acontece. Quanto tempo por dia? Quanto tempo dura até a primeira certificação? Conta aí. Bom, existem algumas formas, né, do aluno chegar à Escola da Nuvem, e a mais fácil dela, e todo mundo pode fazer isso, escoladanuvem.org. Ali a gente já tem 2 treinamentos self-paced, né, os treinamentos de autoaprendizado, onde você mesmo pode entrar lá, qualquer pessoa pode fazer o cadastro, entrar lá. A gente já tem o curso de Fundamentos AWS, né, que é a nuvem da Amazon, e a gente tem o curso de arquiteto AWS, né? E estamos caminhando para os treinamentos de Azure, e vamos avançar para outras nuvens também. Agora, a gente tem uma preocupação muito grande, né? E o nosso foco principal, as nossas energias principais
são em quem mais precisa. Então, os desempregados ou os em situação de subemprego, né? Então, o que a gente faz? A gente, com esse grupo de alunos que a gente tem na plataforma e através de outras instituições, né, instituições que fazem o que a gente chama de primeira milha, a gente forma grupos para ir fazer treinamentos guiados, porque a gente entende que principalmente quanto mais vulnerável, mais o jovem precisa desse apoio one-on-one, né, desse apoio pessoa falando com pessoas. Então, a gente formata turmas, e aí a essas turmas a gente faz aí sim um treinamento que podem durar de 3 a 6 meses, dependendo da carga horária que a gente fizer semanal, mas aí o conteúdo que a gente tem na plataforma, ele é ministrado por um instrutor, com acesso ao laboratório, com acesso a coisas que talvez o aluno tenha dificuldade de caminhar, tirando dúvidas, com voluntários que fazem a parte de mentoria e tudo mais. Uma dúvida que me surgiu aqui, Flávio. A Escola da Nuvem é similar a uma formação técnica? Eu diria que a Escola da Nuvem está mais para um curso de formação continuada, né? O pessoal de tecnologia vai entender que são normalmente esses cursos preparatórios para certificações, né? Mas, além disso, a gente tem uma camada extra, né, que é essa camada de soft skills e do social, né, que, em geral, um curso, se você for fazer um treinamento de AWS, além dele ser uma fortuna, né, a gente sabe que existem treinamentos online, que esses são mais econômicos, né, que o aluno aprende sozinho, mas um treinamento não presencial, porque a escola está sempre remota, nós nascemos na pandemia, mas um treinamento que a gente chama de ao vivo, né, então a gente tem o ao vivo on demand. No treinamento ao vivo, eles são extremamente caros e, além disso, eles não pegam essa questão do soft skill e do social. Você entra ali, normalmente é para uma pessoa que já está no mercado, quando a gente busca pessoas que não estão no mercado. Afinal, esse é o nosso principal objetivo, empregar pessoas que precisam. Como é que está o relacionamento da Escola da Nuvem com os parceiros, com os apoiadores, com as empresas? Vocês estão falando com essa galera todo dia também, assim como estão falando com jovens? Sim, sim. O que acontece, Éder? Montar uma ONG já é complexo por si só, né? O que a gente tem visto por aí, nós somos novos, somos estagiários no mundo, né, de organizações sem fins lucrativas. Mas é importante profissionalizar, né? Um dos nossos princípios é essa questão da excelência, de fazer a coisa de forma profissional, né? Então, a gente já tem pessoas, funcionários full-time que vêm do terceiro setor, né, que estão ensinando a gente a lidar com essa questão do terceiro setor, e a gente tem muito bem dividida os pilares da Escola da Nuvem. Então, eu toco o que a gente chama de pilar pedagógico, que é a parte mais de educação, de conteúdos, de acompanhamento com instituições educacionais, por exemplo, que a gente pega turmas que estão precisando dessas instituições, etc. Mas a gente tem um pilar só de parcerias, inclusive o Guilherme, né? Conterrâneo seu aí, né? Da mesma eu sei que vocês moram na mesma região, né? Um abraço pro Guilherme. Um abração aí também, Gui. Ele, junto com a Andressa, né? Que são todos concorrentes, tá? Então, inclusive são concorrentes de outras empresas. Como assim? Você comentou comigo que a Escola da Nuvem foi criada por concorrentes e os concorrentes trabalham todo dia juntos. Que coisa louca, cara. Exatamente. Conta aí, como é que isso acontece? Exatamente, cara. Assim, primeiro tem um ponto principal, que é eu querer ajudar. Então, são pessoas que querem ajudar, né? E aí essas pessoas, óbvio, vão tentar buscar ali parcerias para que as empresas que eles estão apoiem financeiramente ou com energia. Também isso é importante dizer, tá, pessoal? Não é só dinheiro. Às vezes é energia, tá no dia a dia, é experiência. Mas, além dessa questão de as pessoas querem ajudar, a resposta que eu mais ouvi no começo e que eu ouço até hoje, né? Inclusive eu ouvi de você, né, Éder? Que eu vou ver com relação à empresa que eu trabalho, mas na pessoa física já estou ajudando, né? Então esse é um ponto que a gente ouve bastante. Agora, a gente tem uma outra questão, que para esse mercado, e olha que estranho dizer isso no mercado de 15 milhões num país de 15 milhões de desempregados, né? Nós vivemos num mercado que sobra negócios e falta mão de obra, sobra dinheiro e falta pessoas. Então, na verdade, por mais que somos concorrentes, está todo mundo também brigando, né? As empresas que trabalhamos, elas também estão brigando para poder ter mais pessoas para resolver. E tem um ponto que, assim, quando a gente contrata uma pessoa, um profissional super bom de outra empresa e resolve ali o nosso problema, a gente está pensando muito pequeno, a gente não está pensando em longo prazo. Pensar a longo prazo é isso, é você formar uma pessoa que vai ser extremamente produtiva daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque você pega às vezes um menino desse, né, da periferia,
vai existir uma curva até ele ser extremamente produtivo para as empresas. Mas é só assim que a gente vai resolver de verdade o problema, né, Éder? E aí, né, as próprias empresas veem isso também, né? Exatamente. Uma das coisas que nos uniu aqui nesse bate-papo de hoje, da Escola da Nuvem e o programa, é esse nosso ímpeto, esse nosso desejo de conversar com as ETECs, com as FATECs, com o Senai, de trazer o jovem para a possibilidade do primeiro emprego na nuvem. E eu sei bem do que você está falando. A gente recebe jovens lá na Unodata e sem ter a experiência daquela plataforma, daquela tecnologia, e ok, o que a gente espera, o que a gente deseja é que venha com uma força de vontade, um desejo de aprender acima da média e que depois se desenvolvam. Tá aqui o Zé Carlos e o Vitor, nossos parceirões aqui no programa, que começaram assim também. Flávio, eu gostaria de saber, a Escola da Nuvem, ela foca principalmente nas demandas e nas necessidades das empresas? Ela prepara o aluno para ele conseguir atender essas demandas? Na verdade, sim. Por quê? Por tabela. Porque a gente tem várias discussões na Escola da Nuvem, sei lá, de parceiros específicos ou tecnologias específicas que querem, por exemplo, colocar treinamentos e tal. Mas a gente tem sempre que olhar e falar assim, nós temos vagas de emprego para essa tecnologia específica? Então, de certa forma, isso acontece, porque não adianta nada. Lembra, é um Lego. E a ponta do Lego, a penúltima peça é empregar e a última peça é manter empregado. Flávio, quando o estudante ele chega na empresa, depois ali de toda essa instrução, né? Existe um preparo para recebê-los na empresa? E eu vou mais além. Já estou imaginando o primeiro dia de trabalho desse jovem, né? Como eu sou jovem, trabalho com tecnologia, eu fico imaginando. A pessoa ela vai ficar meio perdida, ela vai ter ali uma estrutura. As empresas estão prontas para receber esse jovem e como é que funciona isso? Cara, assim, sendo bem transparente, os primeiros alunos estão sendo empregados agora, né? Então, inclusive lá na da rede, a empresa que eu trabalho, a gente tem alguns alunos e outros parceiros aí da Escola da Nuvem também estão empregando. Mas a última ponta do quebra-cabeça é a gente garantir que o aluno esteja empregado. A gente tem visto acontecer muitas situações onde a gente tem até outras instituições que a gente está trabalhando em conjunto que empregam a pessoa que precisa, né? Só que aí, quando ele emprega, nós temos duas questões. A instituição precisa estar preparada para receber aquele aluno, porque a gente tem relatos de pessoas que se empregaram, né, em instituições, mas na hora que ele abre a câmera, a parede de trás ali, cara, é de madeirite, é de tijolo, e a instituição não estava preparada para aquilo. Óbvio que a gente tem mil formas de resolver isso até tecnologicamente, né? Mas é preciso que o aluno esteja preparado para atender as expectativas da empresa, mas tem um ponto importante. As empresas precisam também flexibilizar para a gente conseguir tirar proveito. Eu vejo isso na empresa que eu trabalho, parceiros da Escola da Nuvem veem isso onde eles trabalham, e faz parte do nosso trabalho estar em conjunto com o parceiro que emprega, porque o parceiro que emprega também precisa se adaptar à nova realidade. Como as empresas, né, Éder, precisam você sabe bem disso, né? Precisam se adaptar à mudança do perfil dos profissionais mesmo. Né? E tem um ponto muito interessante da Escola da Nuvem também, Éder, que é a questão da gente, e a pandemia nesse sentido ajudou, né? Se é que eu posso falar dessa forma, mas que as pessoas podem, a gente está fazendo trabalhos com Oswaldo Cruz, uma micro-região de 45 mil habitantes na cidade de São Paulo, Araraquara. Essas pessoas elas podem trabalhar nas empresas dos grandes centros, morando onde elas moram, gastando dinheiro onde elas moram, desenvolvendo a economia de onde elas moram. Então, essa questão do home office, se a gente conseguir encaixar isso e fazer as empresas conseguirem empregar essas pessoas mesmo em home office, a gente tem um universo de possibilidades de transformação no país. Isso me lembrou uma outra conversa que a gente teve, em que você dizia que por causa dessa movimentação da pandemia, do home office e da tecnologia, a Escola da Nuvem, cloud computing e tudo mais, era possível que um jovem do interior do Brasil ele conseguisse trabalhar remotamente, recebendo o salário São Paulo. Quando a gente fala salário São Paulo, a gente quer dizer um salário maior do que às vezes de outras regiões, das grandes empresas de tecnologia, mas trabalhando lá no interior, né? E como aquele dinheiro ele podia transformar a realidade da casa dele, da família dele e da micro-região em que ele mora. Então, o propósito da Escola da Nuvem é fantástico mesmo e, repito, apaixonante. Aquele dinheiro e aquele case, porque a pessoa que se empregou e teve sucesso, ele, né, falando aí de empresa, né, que a gente sempre tem lá os nossos casos de sucesso,
Case para a escola da nuvem é isso. É o menino que vai servir de exemplo pro primo, pro vizinho, pro cara da rua, vai olhar, pô, peraí, por que você tá bem? Eu tô bem porque eu segui esse rumo. Poxa, gostei disso, quero fazer também, né? Flávio, os jovens, eles entendem essas plataformas mais complexas de cloud computing, eles têm dificuldades de entrar nesse processo de aprendizado e também eles precisam ter algum conhecimento prévio fora a área de tecnologia, de cloud computing? Não precisa ser um gênio, né? Mas precisa ter um conhecimento prévio, então assim, precisa saber ter um conhecimento ali da primeira e da segunda milha. Então, primeiro, ser incluído digitalmente, que cada vez mais a gente tem, né, pessoas no Brasil sendo incluídos, o celular tem ajudado muito nisso, e depois ter um conhecimento básico de redes, protocolos, sistemas operacionais e desenvolvimento para a turma que vem de desenvolvimento. Então, tem sim que ter uma base. Para isso, né, a gente parcera com outras instituições. Então, a gente recebe turmas de outras instituições, né, ou a gente pega os alunos que chegaram na escola da nuvem, mas que não tem aquela basezinha ainda, e redireciona para essas instituições para poder dar esse primeiro preparo. Não é algo muito complexo, estamos falando de meses, não de anos, mas é importante dizer que sim, né, para você aprender nuvem, você tem que ter ali algumas bases que hoje a escola da nuvem ainda não cobra. Muito bom mesmo. Coloca aí, diretor, o link da escola da nuvem, o e-mail de contato para as empresas poderem ajudar, o voluntariado, tá bom? Deixa aí para os nossos telespectadores. Sorte que tá na nuvem, né? Então vai bombar, vai escalar lá, não vai cair o ambiente, né? Autoescalável, muito bom mesmo, Flávio. Cara, eu só tenho muito que agradecer você, a sua participação aqui. Você é um amigo querido, eu tô sempre na torcida por você, pelo sucesso aí nos seus negócios. Parabéns pela iniciativa. Um grande abraço também, um agradecimento para o Rafa Marangoni, para o Guilherme. E conta com a gente aqui no Talk Data. A gente está de portas abertas para criar conteúdo bacana e para ajudar essa molecada que, pô, tem um futuro brilhante pela frente. Beleza, pessoal, papo bem rico, trouxe muito conteúdo, uma causa extremamente nobre, ajuda ali ambos os lados, empresa, aluno, como sociedade, é um projeto magnífico. E muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Éder, José, todo mundo aí que está assistindo, e é isso aí. Então, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui, o Flávio, o Éder, o meu parceiro Vitor, e agradecer por a gente ter essa oportunidade de conhecer muito mais sobre esse projeto e ter todas essas informações. Na semana que vem tem mais, pessoal. Espero a sua participação, fazendo perguntas. Inscreva-se, faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem.